Vem aqui hoje o Governo e o Sr. Ministro da Administração Interna dizer-nos que não se justifica uma polícia para estrangeiros. É a análise de uma proposta de extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, tal como ele se encontra criado no Sistema de Segurança Interna desde 1986. E interessa perceber porquê e para quê. Porque se propõe a extinção do CEF, quais as vantagens e, enfim, quais são os ganhos para o país e para o sistema em se fazer esta alteração. Aliás, o Governo diz mesmo, na exposição de motivos minimalista, o seguinte, e cito, separando a componente administrativa da policial, de forma a garantir que não existe qualquer suspeição sobre quem imigra ou pretende imigrar. E se acham isto, se acham que as forças policiais praticam esta suspeição, como propõem retirar a componente policial ao CEF para evitar esta prática e atribuem estas competências a forças exclusivamente policiais como a PSP e a GNR. Acontece, como ninguém ignora, que a natureza dessas forças reflete enormes diferenças quanto à sua natureza e quanto ao estatuto dos seus profissionais. O Sr. Ministro diz, em primeiro lugar, que não quer uma polícia a policiar os migrantes e depois entrega a missão à GNR e à PSP. O Sr. Ministro diz que quer uma política mais humanista, então entregá-lo à PSP e à GNR tem uma função completamente diferente, é um risco, não têm esta formação, não têm este know-how, estão capacitados por outras coisas, não faz sentido. Ou seja, é a securitarização mais radical e mais extrema do procedimento de tratamento dos estrangeiros e imigrantes. Ora, isso só aconteceu em Portugal em tempos remotos, que já vou identificar. Aliás, aqueles que são os dados em Portugal que acontecem sobre agressões que acontecem protagonizadas no seio das forças de segurança devem evidentemente preocupar todos nesta casa e devem preocupar profundamente o Ministro da Administração Interna. Se há razões suficientes para supor que da distribuição das funções policiais do CEF por 3 forças de segurança distintas haverá ganhos para a segurança interna. E essas razões não estão demonstradas. E tudo isto é feito também, convém dizê-lo e deixar claro, com base num argumento falso. O argumento falso é que isto vai melhorar imenso a situação dos imigrantes. O facto da pessoa estar regular não quer dizer que não esteja a ser explorada ou a ser vítima de qualquer crime. Este é um assunto demasiado sério para entrarmos em negacionismo de que não há tráfico de seres humanos, de que não há auxílio à imigração ilegal, de que não há fraude de documentos, enfim, uma panóplia de crimes conexos. Só desde 2015, no Alentejo, o CEF investigou e deu seguimento a 82 casos de angariação de mão de obra ilegal, auxílio à imigração ilegal, escravatura, tráfico de pessoas para exploração laboral e tráfico de menores. Como é que justifica que o Sr. Ministro aqui no Parlamento venha falar do Pacto das Migrações, batendo no peito o orgulho que tem nesse acordo, e quando o Pacto das Migrações diz precisamente que não se pode ter forças militarizadas no controle de fronteiras e no acompanhamento dos imigrantes, e o Sr. Ministro mete a GNR a fazer isto. O Governo faz sem pareceres, queria até esconder do Parlamento esta matéria. Só na última hora é que foi obrigado a trazer esta matéria ao Parlamento, porque senão não a trazia sequer ao Parlamento. Os serviços do Parlamento efetuaram um estudo de direito comparado das entidades competentes em matéria de estrangeiros e fronteiras. Isso permitiu ver que, muito embora com respostas naturalmente diferenciadas, todos os países mantêm uma especialização clara entre serviços de imigração e asilo e competências fronteiriças. Mesmo nos casos em que estas estão atribuídas a entidades diferentes, elas estão concentradas numa só entidade e não como pretende o Governo, distribuído por várias. Troca a força especializada no tratamento de situações de asilo e imigração por forças que não têm essa vocação especializada. Mas também por poder pôr em causa a sua própria segurança nacional, por exemplo, pela dispersão de informação crítica por várias forças de segurança, mas que poderá estar também acessível a entidades privadas. Não sabemos sequer o que vai acontecer às bases de dados, porque as bases de dados, que são bases de dados essenciais no sistema SIS, no sistema de controle de Schengen, são matéria policial. Vão ficar entregues a quem? Ao novo serviço que ainda não existe, que não foi criado e sobre o qual não sabemos nada e que admito que mais uma vez o Governo nem queira trazer ao Parlamento porque tem sido essa a prática. A separação entre aquilo que é o controle das entradas, dos vistos, da legalidade, das redes, da criminalidade. A separação entre uma coisa e outra vai prejudicar, como é evidente, porque todos os dias os problemas
policiais se colocam nesta atividade. E se ele está fora de quem está a lidar com esta matéria, é evidente que isto vai facilitar mais uma vez a entrada de ilegais, as redes de tráfico, a criminalidade ligada a toda esta matéria. O importante combate ao flagelo do tráfico de seres humanos, que também precisará de meios para atuar e que não se pode desperdiçar, inclusivamente, aquilo que são as competências e especialização destes inspectores que vêm do CEF. Os possíveis conflitos que podem acontecer com esta transição e que já vimos a acontecer em outras circunstâncias, como as escoltas de vacinas, as dificuldades que passarão a existir em termos de fiscalização das atividades com utilização de mão de obra de pessoas migrantes. Uma pessoa, por exemplo, que trabalha na agricultura intensiva no Baixo Alentejo e que, entretanto, se move para a apanha da amêijoa no estuário do Tejo, como é que este processo é passado? É passado de mão em mão, competência territorial do órgão de polícia criminal? Afastamos-nos das melhores práticas europeias. Passamos a ter 3 ou 4 entidades diferentes a lidar com esta matéria. A regra geral na Europa é ter uma entidade, ter um ponto de contacto e articular do ponto de vista europeu e no sistema de Schengen com, preferencialmente, uma única entidade. É uma enorme precipitação, um anacronismo tão grande que consegue transferir competências para uma entidade que ainda não existe. E no que respeita ao plano internacional, a situação é ainda pior. O catálogo Schengen impõe que apenas uma autoridade assegure a gestão do Sistema de Gestão Integrada de Fronteiras, mas o Governo propõe que as competências fiquem distribuídas por 2. As agências Frontex e Europol apenas admitem que a representação dos Estados seja assegurada por entidades policiais. No entanto, o Governo pretende atribuir esta representação ao futuro CEA, que não terá funções policiais. Isto chega mesmo ao ridículo de se atribuir ao CEA a responsabilidade de representar Portugal no Fórum de Fronteiras, sendo que o CEA está esvaziado de competências no controle dessas mesmas fronteiras. Onde é que está o estudo prévio das vantagens desta solução? Onde é que está? Quem se pronunciou sobre isso? Onde é que estão os pareceres dos órgãos da Ordem dos Advogados, à magistratura, a qualquer entidade? Onde é que estão os pareceres que sustentam esta mesma proposta? 0. Onde é que está sequer o relatório e o parecer da primeira Comissão sobre uma matéria que tem, obviamente, implicações constitucionais? Nem parecer da primeira Comissão há. Nada. Uma proposta que mexe na lei das forças de segurança, numa lei com esta importância. Temos exposição de motivos de uma página. Numa página, uma coisa, quase nada, uma folhinha, para dizer algumas coisas. Não houve debate, não houve fundamentação. Todos nós nesta Assembleia afirmamos há muitos anos que é necessário dotar o CEF com mais recursos humanos e materiais. Os atrasos crónicos que se registram nos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, nas marcações para a renovação ou obtenção de autorizações de residência, têm sido denunciadas pelas pessoas migrantes e pelas organizações representativas. Sr. Ministro, o principal problema do CEF, neste momento, é a falta de recursos humanos para o aumento de procura que teve de estrangeiros em Portugal. Falamos de 51.000 processos que estão agendados, 90.000 aguardam manifestação de interesse, estamos, portanto, a falar de 150.000 processos. Nós lembramos, aliás, que em 2017 o CEF trabalhava com o mesmo número de pessoas que em 2021, tratava 20.000 autorizações de residências e agora tratam mais de 80.000 pedidos. O que tem que parar de acontecer no CEF, ou qualquer que seja o futuro desta instituição, é do Sr. Ministro nomear gente do Partido Socialista, não só para a liderança, mas para as fias intermédias, que não conhecem a casa, que fazem disparates, que atormentam os funcionários. É um erro, porquê? É um erro, desde logo, porque perdemos experiência e competência adquirida ao longo destes 35 anos. Experiência e competência adquirida e reconhecida daqueles que trabalham no CEF. Perdemos especialização, aquilo que foi o desenvolvimento de tarefas e de competências ao longo destes anos que, regra geral, foram exemplares, reconhecidos nacionalmente e internacionalmente. E eu queria aqui homenagear os trabalhadores do CEF que, em tempo de pandemia, garantiram o controlo de fronteiras terrestres quando elas foram repostas. Queria elogiar os trabalhadores do CEF que controlaram condições sanitárias nos aeroportos. Queria elogiar os trabalhadores do CEF que
reconheceram e trabalharam no reconhecimento de direitos extraordinários a migrantes em tempo de pandemia. Queria elogiar os trabalhadores do CEF que criaram um mecanismo de renovação automática de autorizações de residência E hoje estamos a discutir se o devemos extinguir. A opacidade que envolveu este processo deve ser substituída pela garantia dada pelo Governo de que vão ser respeitadas todos os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Na última audição regimental, eu questionei diretamente o Sr. Ministro sobre esta matéria, que não respondeu, dizendo que eu achava que aquilo que o Governo pretendia era precisamente obviar à circunstância do CEF ter direito de greve e com todas as consequências que daí vem, e o senhor, em à parte regimental, o senhor respondeu-me assim: só se percebeu agora? Que naif! Finalmente alguém pensava em retirar o direito à greve aos inspectores do CEF. Não terão na PSP e na GNR, obviamente não terão. E daí não vem mal nenhum ao mundo, pelo contrário, como se viu hoje pelo aeroporto de Lisboa. Responder ao Sr. Deputado José Magalhães, o que o Sr. Deputado fez hoje foi uma degradação absoluta de uma instituição e de profissionais que trabalham todos os dias para assegurar a segurança e as fronteiras portuguesas. Compará-los à ditadura ou àquilo que se passou em Portugal durante muitos anos, àqueles homens e mulheres que estão lá fora hoje, é só uma vergonha que o Sr. Deputado devia hoje responder. É que enquanto o Sr. Deputado diz tudo é efêmero, e depois estão as carreiras lá fora de homens e mulheres a que este Sr. Ministro ainda não diz como é que se vão integrar na PSP e na GNR. Nós não vamos matar os inspectores do CEF. Não vai haver um holocausto de inspectores do CEF. Eles vão transitar tranquila, pacificamente e sem perda de regalias. E não deixaremos que os trabalhadores do CEF fiquem prejudicados nos seus direitos, nas suas regalias, naquilo que são os seus direitos adquiridos, já o que o dissemos, e será preservado no diploma a aprovar. Esta reforma tem um motivo: a vingança. A vingança de um governo que quer desmantelar uma instituição com décadas de provas dadas por razões ideológicas e por razões de castigo político. Queremos encontrar um modelo que não repita aquilo que, numa visão diferente, foi consolidado na década de 90 do século passado. Acompanhei o jovem António Costa e o menos jovem Vera Jardim na batalha que travámos quando, em 94, a cidadã angolana Grace Vuvu e a sua filha Benedicte foram retidas vários dias no aeroporto de Lisboa por ordem do CEF. Quando nós defendemos, vamos integrar e, portanto, vamos controlar as entradas, porque do PS mais um agora, como aliás foi no debate sobre o Brasil, foi no debate sobre a lei que se chamava Lei de Imigração, foi a seguir, nesta matéria que Portugal deve abrir as portas, escancarar as portas. Graça estava retida no aeroporto de Lisboa desde quarta-feira da semana passada. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras alegava que tanto ela como João Suzé, operário da Construção Civil, possuíam documentos falsos. O impedimento de entrada em Portugal de modo nenhum significa menor respeito pelo princípio do reagrupamento familiar, mas assenta tão só na necessidade de não ignorar e muito menos premiar práticas fraudulentas, claramente indiciadoras do cometimento de crimes de falsas declarações, usurpação de identidade e uso de documento falsificado. João Souzé, alegado marido de Grace Vuvu, também está em maus lençóis, tudo porque terá usado de uma falsa identidade para pedir o estatuto de asilo e, por isso, recebeu mais de 1000 contos do Estado. Trata-se de uma pessoa que enganou e que usou uma falsa identidade. Fizemos uma campanha feroz e a situação sensibilizou muito a opinião pública. Maria Barroso, lembrada dos tempos de exílio do seu marido, também quis saber em que pé estavam as coisas. E como dito, porque há muitas pessoas, há muitíssimas pessoas nas mesmas circunstâncias. Vão ser notificados os senhores da direção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras desse facto. Grace Vuvu e a filha vão ter que abandonar o país nos próximos 30 dias. Caso contrário, serão expulsas. A decisão é de Dias Loureiro, que também não concorda com a sentença que permitiu a entrada em Portugal da família Vuvu. A razão é simples: Grace Vuvu e a filha nunca estiveram detidas no aeroporto. Quando o primeiro-ministro passou a ser António Guterres, virámos a página, mas lembramos-nos muito bem do que tínhamos passado e do que tinha acontecido. E hoje foi o dia da prova do algodão.